Isto é vida. Isto é vida. Amém. Quantos de vocês estão prontos para a palavra? Eu acho que vocês estavam mais prontos para continuar a louvar. Quantos de vocês estão mesmo prontos para a palavra? Vocês ainda não me convenceram. Quantos é que estão de facto prontos para receber a palavra? Ok. Amém. Vamos ficar em silêncio, tá bem? Aleluia. Vamos orar. Vamos orar. Pai, nós nesta noite queremos rogar a Tua bênção não sobre a palavra, porque a Tua palavra já é abençoada, mas a Tua bênção sobre quem a transmite e a bênção sobre a vida de todos aqueles que a vão receber. Precisamos, Senhor, nesta noite de ouvir a Tua palavra de maneira que ela possa produzir o fruto para que Tu a vais enviar. E oramos para que este fogo e o entusiasmo, a alegria tenha a Tua palavra como centro de tudo aquilo que acontece na nossa vida e neste lugar, Senhor. Oramos para que a Tua palavra fale profundamente a cada um de nós. Roga a Tua bênção. Preciso de Ti, Senhor. Traz revelação, traz entendimento. E que o Espírito Santo possa verdadeiramente corroborar a palavra no nosso interior. Que o nome de Jesus receba glória. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Aleluia. Olha, esta é a última noite, ou a última reunião que eu vou ter convosco, a derradeira oportunidade neste encontro. E quero dizer-vos uma vez mais que estou grato, eu e a minha mulher, a Isabel, estamos gratos a Deus pela oportunidade de ministrar para vocês durante este fim de semana. E nós temos sido também abençoados, desafiados, impactados, encorajados. E é para nós uma grande alegria, um privilégio servir-vos. Amém? Eu queria convidar-vos a abrirmos juntos a palavra de Deus. Obrigado. Abrirmos juntos a palavra de Deus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 12. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 12. E tal como era bom que toda a gente encontrasse lugar, está bem, por favor, e ficássemos atentos à palavra. Tal como tínhamos combinado, eu vou continuar nesta noite a falar sobre eventos e processos. Amém? Quantos de vocês se lembram daquilo que falámos sobre eventos e processos? Nós vamos continuar pensando nisso, meditando na palavra de Deus à luz desse pensamento. E eu gostaria de continuar isso nesta noite. Mateus capítulo 12, versículo 38 ao versículo 42. Toda a gente encontrou. Diz assim a palavra:
Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra e diziam: Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal. Porém, não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites, dizia Jesus, no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo. Veja isto. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão. Porque os ninivitas se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui, dizia Jesus, quem é mais do que Jonas? A rainha do sul, dizia Jesus, se levantará também, juntamente com os ninivitas, no dia do juízo, com esta geração, e ela também a condenará. Porque a rainha do sul veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis que está aqui quem é mais do que Salomão. Até aqui a palavra de Deus. Mostra-nos um sinal e nós vamos crer. Era o pedido dos religiosos nos dias de Jesus. Você já imaginou isso? O pedido dos religiosos nos dias de Jesus era este que acabámos de ler. Jesus, para termos a certeza que tu és o Filho de Deus, mostra-nos um sinal. Posso fazer uma pergunta? Jesus, quando é confrontado com este pedido por parte dos religiosos, já teria feito muitos sinais ou ainda não tinha operado nenhum sinal? Já tinha operado muitos sinais. Mas vocês sabem, a verdade é que os religiosos queriam alimentar a sua vida cristã, vamos pôr assim, de uma forma constante, por intermédio de sinais, ou seja, eventos. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? Eventos. E era isto que eles pediam a Jesus. E não pediram apenas uma vez, pediram mais do que uma vez isso. Para nós ficarmos bem conosco e satisfeitos, mostra-nos um sinal. Ou seja, sabe o que é que eles estão a pedir? O que eles estão a pedir é, eles queriam que ele, Jesus, fizesse algo extraordinário para os convencerem a eles de quem ele era. E o que Jesus respondeu foi o que acabámos de ler. Foi, para uma geração má e adúltera, não há sinal. O sinal que há, dizia Jesus, o sinal que há é o sinal do profeta Jonas. E sabe, uma vez mais eu quero lhe dizer assim, por outras palavras, as pessoas que procuram eventos estão a evitar a sua responsabilidade. Diga comigo, as pessoas que vivem de eventos evitam a sua responsabilidade. Agora pense comigo. Quando a gente pensa, ouça isto com ouvidos de ouvir. Jesus diz assim, para uma geração que anda avidamente na procura de eventos, não se dá outro sinal
a não ser o sinal do profeta Jonas. E quando a gente ouve isto, em que é que nós pensamos imediatamente? O sinal do profeta Jonas é o quê? Bom, deve ser Jonas ter sido engolido por um grande peixe e ter vivido no estômago do grande peixe e ter sido vomitado, tem a expressão vomitado, ter sido vomitado na terra dos ninivitas. Esse é o sinal do profeta Jonas. Será que é isso que Jesus está a dizer? Será que o sinal reservado, escute isto, que isto é chave na vida cristã. Será que a geração que pede um evento a Jesus, e Jesus diz para aqueles que me pedem um evento, o evento ou o sinal é o sinal do profeta Jonas. Será que o sinal relacionado com Jonas, que Jesus cita como resposta ao pedido deles, é aquele evento sobrenatural em que um peixe o engole e o vomita no lugar do propósito de Deus? Será que é esse o evento? Não, o texto fica claro mais à frente. Jesus diz assim: os ninivitas levantar-se-ão no dia do juízo final, no dia em que todos seremos julgados, e os ninivitas condenarão, dizia Jesus, pense nisto, os ninivitas condenarão esta geração, dizia Jesus, que me ouve, porque eles acreditaram nas palavras de Jonas, e eis que está aqui um que é maior do que Jonas, e vocês a mim não ouvem, mas querem sinais. Uau! Então o sinal do profeta Jonas não são eventos. O sinal do profeta Jonas é a pregação da palavra que exige uma resposta em obediência, de uma forma constante, diária, da mesma maneira que aconteceu com os ninivitas, quando Jonas lá chegou e pregou a palavra de Deus. Então, por outras palavras, o que Jesus estava a dizer é o seguinte: os ninivitas não precisaram de um sinal para se converterem. Os ninivitas ouviram a palavra, creram na palavra, viveram de acordo com a palavra, e a sua vida foi transformada e a cidade poupada. Esse é o sinal do profeta Jonas. Não é um milagre de ter sido engolido e vomitado no lugar do propósito. O sinal do profeta Jonas é o ouvir a palavra, andar de acordo com a palavra, e a isso chama-se processo. Mas Jesus diz assim: a uma geração que anda atrás de eventos e de milagres e de sinais, Jesus dizia que a rainha do sul, quem foi a rainha do sul? Foi aquela mulher, a rainha de Sabá. Foi aquela mulher, ouça isso com ouvidos de ouvir, que tendo ouvido, diga comigo, tendo ouvido. O que é que ela ouviu? Ela ouviu que num reino distante havia um rei chamado Salomão, que era um homem de tanta sabedoria, que aquela mulher fez o quê? Aquela mulher saiu do seu reino, humilhou-se, caminhou durante dias, estamos a falar de processo, até chegar aos pés de Salomão, ávida de conhecer quem Salomão era, em que aquele acreditava, em que Deus ele queria. Ela esteve disposta a estar aos pés de Salomão para ouvir toda aquela sabedoria magnífica que
que Salomão tinha. E a propósito, deixem-me dizer, uma mistura que eu acho explosiva, nos nossos dias, é termos a ousadia de pedir a Deus um coração como o de Davi e a sabedoria de Salomão sobre a nossa vida. Alguém está a ouvir o que eu estou a dizer? Um coração de Davi e uma sabedoria, a inteligência de Salomão. E nós vamos precisar disso nestes dias que estamos a viver. E Jesus dizia assim, a rainha do sul, a rainha de Sabá, julgará esta geração e a condenará. Porquê? Porque ela, quando ouviu a palavra de Salomão, creu. E não só creu, ela creu como aplicou à sua vida e ao seu reino. E Jesus dizia, eu que sou maior do que Salomão e que sou maior do que Jonas, porque Jesus é a palavra. Jesus é Deus. E Ele e a sua palavra são uma e a mesma coisa. E Jesus dizia, eles, os ninivitas e a rainha de Sabá, escutaram atentamente os ensinos de Salomão e de Jonas, respectivamente, e as suas vidas foram abençoadas, poupadas, avivadas, libertas, saradas. Houve bênção sobre a vida deles. E a eles, Salomão, a rainha, escutou. O povo de Nínive, a Jonas, escutou e aplicou a sua palavra no coração. Mas eis que está aqui quem é maior do que Salomão e Jonas, e vocês a mim não me ouvem. Uau! O que é que isto quer dizer? Por outras palavras, as pessoas que procuram eventos, sinais, estão a evitar a sua responsabilidade. O que Jesus estava a dizer era que o processo da pregação da palavra exige uma resposta por parte do povo. E a resposta por parte do povo é que é o sinal. Ou seja, a resposta à pregação é que é o sinal para a geração dos dias de Jesus. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? Mas há muita gente que aquilo que prefere é o contrário. É sinais e a palavra de lado. É milagres, mas não importa a obediência. É que Deus intervenha na nossa vida quando eu entender, quando eu quiser, quando eu necessitar, quando a minha fé estiver a vacilar, eu peço um sinal. E o que Jesus disse foi, o sinal para vocês é o sinal do profeta Jonas e da rainha de Sabá, que foi o quê? Qual é o sinal deles? Qual é o exemplo deles? Fala-me. Fala-me. Instrui-me, diz-me, dá-me o teu conselho, dá-me sabedoria, fala comigo, dá-me a tua palavra, e isso é suficiente para mim. Sobre a tua palavra eu andarei, sobre a palavra eu obedecerei. E essa é a razão porque Jesus dizia, eis que está aqui quem é maior do que eles, e a eles obedeceram, mas a mim não. E isso é processo. Isso é processo. Se o sinal para os ninivitas era a pregação de Jonas, muito mais a pregação de Jesus é o nosso sinal e a nossa solução. É isso. É isso. Jesus ensinou o mesmo princípio em Lucas. Venha comigo. Lucas capítulo 16, versículo 19. Eu hoje vou perder 5 quilos.
É a mesma coisa, o litro e o quilo anda mais ou menos ela por ela. Lucas capítulo 16. Uau! Eu, se pregasse no Brasil, eu era elegante. Lucas capítulo 16, versículo 19 ao versículo 31. Vamos prestar atenção ao que a palavra de Deus está a dizer. Ora, havia um homem rico, escute isto com vídeos de ouvir. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Isto é uma parábola que Jesus está a contar. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Mas aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e ele foi também sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse, obrigado. É bem melhor, bem melhor. E clamando disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresca a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, dizia Abraão, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele, então o rico disse, rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai. Veja isto, veja isto. Que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, veja agora o que Jesus está a dizer, disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele, não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos, olha isto, fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés, nem os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Uau! Você já viu o que é que está aqui a acontecer? Olha, eu vou-lhe dizer assim, eu não sei o que é que o pastor Marcelo pensa sobre o que eu vou dizer. Mas para Jesus ter contado esta parábola sobre o inferno e o céu, é porque há ali alguns contornos da parábola que eu creio que tenham a ver com a realidade. E um dos contornos da parábola que me assusta é que quem estava no inferno, vamos pôr a coisa assim, conseguia ver quem estava no céu. Mas quem estava no céu não conseguia ver quem estava no inferno. E eu vou-lhe dizer assim, inferno só é inferno, não é por se estar mal. É por se estar mal e saber que podíamos estar bem. Isso é que é inferno. Quer que eu explique? Há uma série de gente que está mal, mas no mal em que se encontram estão bem, porque não conhecem outra coisa. A consciência de estar mal só vem quando temos o conhecimento de que podíamos estar bem. Essa é a razão porque quem conhece Jesus e o deixa, vive num verdadeiro inferno.
está mal, mas sabe que podia estar bem. E isso é também inferno. Que história que Jesus está a falar e que nos leva a associar esta passagem àquilo que nos leva nesta noite a associar esta porção das Escrituras àquelas duas palavras, eventos e processos. É simples. Jesus contou uma parábola em que dizia que havia um homem rico que vivia com todas as condições possíveis. E na mesma cidade onde esse homem vivia um homem num estado miserável, por aquilo que percebemos. O seu nome era Lázaro. E a Bíblia diz que em vida o homem rico curtiu a vida, tinha tudo o que era bom, mas Lázaro passou muitas necessidades, muitas dificuldades. E o que aconteceu foi que a vida de Lázaro era miserável e ambos morreram. Pronto, não vamos ter muito mais considerações sobre isso para avançar. Ambos morreram e há uma dada altura que o rico, no Hades, como dizia Jesus, olhava para aqueles que ele conhecia, nomeadamente a Lázaro, e via quão bem eles estavam, quão felizes eles eram, quão plenos, quanta graça, quanto amor de Deus nas suas vidas, quão bem eles estavam e permaneciam. E o homem rico do Hades dizia: Pai Abraão, escute isto, porque isto é inferno também. Você sabe porque é que inferno é inferno? Porque no inferno nós não deixamos de ser filhos, e isso é que é inferno. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? O pai Abraão chamou ao rico filho. Foi Jesus que disse: filho. Não há hipótese nem de daqui ir para lá, nem de lá vir para aqui. Qual era a proposta do rico para o pai Abraão, de acordo com aquilo que lemos? Versículo 24 diz: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresca a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, diz o versículo 26, que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E então o rico diz assim a Abraão: escute isto, rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa do meu pai. Sabe o que é que ele está a dizer? Já que não há mais solução para mim, que Lázaro então volte à casa do meu pai. Que alguém volte à casa do meu pai. Que alguém vá lá abaixo à terra e diga finalmente que inferno e céu são uma realidade. E que eles, ao irem lá, que eles falem com os meus 5 irmãos, que lhe deem testemunho, a fim de que não venham também parar a este lugar de tormento, dizia o rico. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-no. E ele disse: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com ele, arrepender-se-iam. Você sabe o que é que ele está a apelar? Para um sinal, para um milagre. Ele está a dizer: Abraão, já que Lázaro não pode saciar a minha sede, ele que vá à terra e que sacia a sede dos meus 5 irmãos, e que lhes diga que a palavra é verdade, que aquilo que tu ensinas é a verdade, que aquilo que Jesus ensina é a verdade. Mas, Abraão, que alguém ressuscite de entre os mortos e o anuncie a eles. E Jesus disse: não, eles têm lá a palavra, escutem-na. Vivam de acordo com os profetas, com os ensinos, com aquilo que vos é ensinado. Meditem na palavra.
leiam a palavra, comam a palavra, encham-se da palavra. E isso é que resultará no processo de que eles necessitam para as vidas deles. Não é a ressurreição dos mortos de que eles precisam. Aquilo de que eles precisam é da aplicação da palavra às nossas vidas, às suas vidas. Foi o que Jesus ensinou. O que é que isto significa? O homem rico queria um evento. E um evento dramático. Você não acha mortos a ressuscitar? É dramático. Ele queria um evento dramático. Um morto ressuscitado para chamar a atenção dos seus familiares. Abraão, porém, apontou para o poder do testemunho. Diga comigo, o poder do testemunho. E do testemunho de quem? Daqueles que têm e falam a palavra de Deus. Esse é o processo de crescimento, de aprendizagem e de propósito de Deus para a nossa vida. Você sabe, durante estes quase 20 anos de ministério, cada vez percebo melhor as diferenças de perspectiva que eu tenho quando aconselho e cuido de pessoas e a perspectiva que as pessoas têm face aos seus problemas. Há pessoas que ficam frustradas e impacientes com o que eu digo. O que elas realmente demonstram é que não querem mudar ou não têm verdadeiramente essa intenção. Eu tenho descoberto, eu estou a falar na primeira pessoa, estou a falar de mim. Eu tenho descoberto que sofro e me preocupo para salvar, entre aspas, famílias, casamentos, finanças, mas as pessoas não estão dispostas a lutar no verdadeiro sentido da palavra por elas, aplicando a palavra de Deus de uma forma prática às suas vidas. Tudo aquilo que eles querem é sinais e o mais dramático possível, porque aquilo que eles não estão dispostos é ouvir o poder da palavra de Deus, aplicar a palavra de Deus à sua vida e andar em obediência numa base diária. Eu creio, como disse ontem, que não são os problemas da vida, que nos derrotam, mas quem somos e como pensamos é que nos derrota. Vamos dizer juntos, não são os problemas da vida que me derrotam, mas quem eu sou e como eu penso é que me derrota. Porque quem anda de acordo com a palavra, pensa de acordo com a palavra. Alguém pode dizer amém? Quem medita na palavra e se enche da palavra, acaba a pensar como a palavra. E a viver de acordo com a palavra. E não a viver dependente de eventos. Claro, os eventos vêm à nossa vida, porque Deus é um Deus de graça e de misericórdia e quer muito abençoar-nos. Mas não são os eventos o condutor da nossa vida. O que é condutor da nossa vida, como Jesus diz, é a sua palavra. O que é condutor da vida, como Jesus diz, é aquilo que está escrito nos profetas, é aquilo que consta da palavra. Os problemas ajudam-nos a saber quem somos e no que acreditamos ou como pensamos. Nos aconselhamentos, escute isto, nos aconselhamentos, muitas vezes eu estou numa perspectiva de fazer entender a importância da mentalidade ou da maneira de pensar e das tomadas de posição ou ação que as pessoas precisam de tomar. Estamos a falar de quê? De processo. Algumas vezes a falar com as pessoas, eu ouço, que as pessoas precisam de ser ouvidas sobre as suas dificuldades, os seus problemas, as suas adversidades, as suas lutas, as suas tentações, e nós escutamos. Esse é um princípio fundamental de quem lidera outros, é ter a capacidade para escutar. Mas sabe, muitas vezes, a falar com as pessoas, eu começo a ajudar a direcionar as pessoas para as fazer entender que se elas estão onde estão,
foi porque houve um processo na vida deles que as levou lá. Logo, há um processo que pode vir sobre a vida deles para as tirar de lá. E começo a dar passos da Bíblia e a ensinar o que é que a palavra de Deus diz e o que é que temos que pôr de parte, como é que é viver em obediência, o que é que significa sacrifício, o que é que significa levar a cruz. Mas as pessoas não estão nem aí. O que as pessoas querem é um evento. Mostra-nos um milagre para que a gente creia que tu és Deus. E o que Jesus diz é: aplica a palavra à tua vida, porque esse é o sinal. E depois de ouvires a palavra, recebe-a no teu coração e anda de acordo com ela, porque isso servir-te-á de sinal. As pessoas estão mais à espera de um evento. Que evento? Tipo cola tudo e rápido. Para resolverem o problema. E quanto mais eu explico o processo em que tudo começou e o processo como as coisas se resolvem, menos interesse as pessoas têm. Porquê? Porque não lhes dou nenhum sinal de solução fácil e rápida. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? Porque não se lhes dá um sinal de solução rápida. Eu quero ver convosco uma passagem das Escrituras onde nós entendemos claramente o processo de Deus na nossa vida para recebermos e sermos aquilo que tanto necessitamos e ansiamos. Venha comigo a 2 de Reis, no capítulo 5. 2 de Reis, capítulo 5. Uau, está muito calor aqui, hein? A cabeça nem pensa, arde. Uau. 2 de Reis, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 15. E eu gostava de ter a vossa atenção. A capacidade de concentração com o calor também diminui, sabia? Veja o que a Bíblia diz. A Bíblia está a falar de Naamã. E Naamã, quantos aqui conhecem a história de Naamã, antes de lermos a palavra? Quantos de vocês conhecem? Onde é que estão? Quantos de vocês conhecem a história de Naamã? Posso fazer uma pergunta? Quando a gente ouve falar da história de Naamã, em que é que vocês pensam automaticamente? Seja honesto. Lepra. E mais. A solução de Naamã veio pelo quê? Os mergulhos na água, não é? Sabe de que é que você se está a lembrar? Dos eventos. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? Sabe o que é que salta da palavra de Deus para a sua vida? O evento. Qual foi o evento? Os mergulhos na água, não é? Isso é o melhor da história, não é? Pois é. Só que o milagre de Naamã começa muito antes disso. Muito antes. E foi verdadeiramente um processo. Veja o que a Bíblia diz. Naamã, capítulo 5, de 2 de Reis, versículo 1. Naamã, chefe do exército da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito. Porque ele, o Senhor, dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. Sabe onde é que o processo começou na vida de Naamã? Começou na hora em que ele ficou leproso. É interessante, nós só nos lembramos dos eventos e não nos lembramos de que Deus trabalha em processo e algumas vezes as situações difíceis na vida são para Deus operar um processo que resultará em grande bênção para a nossa vida e para toda a gente à nossa volta. Alguém pode dar glória a Deus? E ouça, nós não damos glória por passarmos por aflições. Olha, e por falar disso, escuta uma coisa.
Quantos de vocês acham que a vida cristã é um oásis constante e de vez em quando problemas? Se você acha que a vida cristã é isso, você vai viver uma vida cristã frustrada. Sabe porquê? Porque a vida cristã de facto não é isso. A vida cristã é assim. A vida cristã é uma luta constante e de vez em quando oásis. E aí, sabe o que é que acontece? Quando os oásis vêm, nós celebramos a Deus como vocês estavam há bocadinho a celebrar, e muito bem. A gente curte muito os oásis. Porquê? Porque sabe que aquilo não dura muito tempo e enquanto dura, curtamos. Alguém pode dizer amém? Porque a seguir vem o processo de Deus na nossa vida. Alô? Então, é interessante porque quando a gente pensa numa série de passagens da Bíblia e de milagres que ocorreram na Bíblia, a nossa mente inclina-se com muita facilidade. Não era só o rico. Nós também, isso é da carne. Nós inclinamos-nos com muita facilidade para os eventos. Mas eu quero lhe dizer, o processo na vida de Naamã começou com a lepra. Começou bem antes do mergulho, ou dos mergulhos. Veja, versículo 2. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina. Diga comigo, presa uma menina. Isto é processo. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? Isto é processo. É interessante, a gente pensa imediatamente no evento, mas esquece o percurso, o processo, a palavra, a condução de Deus. Deus no governo e no controle de todas as coisas. Uma menina é levada presa pelo exército da Síria, levando uma menina de Israel, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Uau! Esta menina era escrava da mulher de Naamã. Mas era uma menina que conhecia Deus. E veja o que aconteceu. E disse a menina, à sua senhora: tomara que o meu senhor, Naamã, estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Isto é processo. É a palavra. Uau! Sabe uma coisa? Nós temos que estar atentos aos processos de Deus na nossa vida. Os milagres vão acontecer, mas não acontecem sem processo. E algumas vezes tem fases no processo muito desagradáveis, que nos fazem pensar e perguntar: oh Deus, mas porquê isto? Quantos de vocês já perguntaram a Deus porquê isto? Você quer um conselho da palavra? Quantos aqui querem ouvir a palavra? Sabe qual é o conselho da palavra? Não é perguntar a Deus porquê isso. É: ó Deus, para que isto? O que é que tu queres fazer na minha vida com isto? Aonde é que eu vou parar depois disto? O que é que tu estás a querer ensinar-me com isto? Porque esta menina vai presa, escrava, processo de Deus. Deus no controle. E o que é que a menina faz? Cheia de ódio por ser escrava na Síria, longe do pai e da mãe, a menina fechou-se e deixou de falar a palavra. Foi isso?
ela quando vê Naamã doente, ela diz: tomara que o meu senhor conhecesse que há profeta em Israel. O que é que ela está a fazer na vida de Naamã e na vida da mulher de Naamã? A semear a palavra. Porquê? Porque a fé vem por ouvir a palavra. E Deus vela pela sua palavra para a fazer cumprir na nossa vida. E Ele e a sua palavra são a mesma coisa. Se Ele é fiel, a palavra é fiel. Mas por que a gente só pensa no evento e não na palavra? Veja o que diz a seguir. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, ao rei, lá da Síria, dizendo: assim e assim falou a menina. Ou seja, Naamã agora está a dizer ao rei: há uma menina em minha casa que é minha escrava, que disse que tem um profeta em Israel que costuma curar estas coisas. Alguém está a ouvir o que estou a dizer? E o rei diz assim, então o rei da Síria, versículo 5, diz, então disse o rei da Síria: vai e anda. Diga comigo: vai e anda. Diga para si: vou e ando. Isso é processo. Não para. Não desmaia. Não desiste. Vai e anda. Sobre a palavra. Processo. Processo. E veja o que diz: vai e anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Portanto, o rei da Síria diz que ia meter... Eu não sei se aqui se diz, eu preciso de ajuda. O pastor Marcelo saiu. Ou não vejo. Cunha. Como é que se diz uma cunha? Fica para depois. O rei da Síria tentou, escrevendo uma carta ao rei de Israel, para receber com honra e com toda a pompa e circunstância este homem importante do exército da Síria. Tentou meter ali os seus conhecimentos para que Naamã fosse recebido de forma ilustre lá em Israel. Foi isso que ele tentou fazer. E é interessante, às vezes nos processos a gente pensa que se nós dermos uma ajudinha as coisas andam mais rápido. Veja se funcionou. Veja o que diz o versículo 6. Mais o versículo 5 diz: foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestes, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo... Naamã levou uma carta escrita pelo rei da Síria até ao rei de Israel, e a carta dizia: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. Não foi isto que a menina disse, pois não? A menina não disse que era o rei que o restaurava da lepra, foi? Não, o profeta é que o restauraria da lepra. Muito gostamos nós no processo de ir pedir ajuda e de esperar ajuda de quem não tem. E sabe uma coisa, isto é encorajador para mim. Porque isto significa que nos processos de Deus nós podemos fazer asneira. Que ainda assim Deus não desiste de nós.
Não é isso? É isso. E nós precipitamos-nos umas vezes e outras não percebemos o que está a acontecer e outras confundimos o que está a acontecer e tem alturas que andamos baralhados, confundidos, etc. E Naamã levou a carta ao rei de Israel. Veja o que diz o versículo 7. Sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus? Para matar e para vivificar, para que este, o rei da Síria, envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai. Veja o que o rei de Israel pensou. O rei de Israel pensou o seguinte: vede que o rei da Assíria, é o que diz o final do versículo 7, vede que o rei da Assíria busca ocasião contra mim. Ele está a querer que eu cure Naamã, e como eu não vou ser capaz de o curar, isto vai servir de argumento para eles nos invadirem outra vez. Miséria! Mas não é nada disso. Muito gostamos nós, tantas vezes, de confundir as coisas. E no meio do processo, uma série de gente confunde as coisas. Veja o que diz o versículo 8. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou o profeta, cá está Eliseu, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Veja agora o que o profeta diz, põe palavra outra vez. Deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos, veja bem isto, e com o seu carro, e parou à porta, olha isto é fantástico, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro. O que é que o mensageiro leva? A palavra. Mandou um mensageiro dizendo, levando a palavra: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Mas veja o processo de Naamã, porque isso não foi fácil. Olha o que diz o versículo 11. Porém Naamã muito se indignou e se foi embora dizendo... Você já viu o que é que ele fez? Foi-se embora. Ele não atentou para a palavra à primeira. Foi embora. E veja porque é que ele foi embora. Porque dizia consigo mesmo... Certamente, veja o que é que Naamã idealizou que Eliseu ia fazer com ele. Começou a pensar, a idealizar, a imaginar. Pensamentos vãos. Quais eram os pensamentos? Veja, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar onde eu tenho a lepra, e restaurará o leproso. Alguém está a perceber o que estou a dizer? Quando Eliseu manda chamar Naamã, e Naamã percebe que a solução dele não está na casa do rei, mas na casa do profeta, ele vai à casa do profeta. Que profeta? O profeta Eliseu. E Naamã começou a imaginar, como ele era um homem muito importante, ele começou a imaginar assim: bom, agora eu chego à casa do profeta e ele está à porta vestido com a roupa das cerimónias, porque eu sou um homem importante da Síria, ainda por cima eu pertenço ao país e ao exército que os dominou e que os saqueou e que os roubou. E ele, o profeta, vai ter muito respeito pela minha dignidade. E mais, ele vai sair de casa, ele em pessoa. E vai vir até mim e invocará o nome do Senhor seu Deus. Oh Deus! Ele começou a imaginar Eliseu assim: oh Deus! Faz um milagre na vida deste homem, Naamã. E depois passará a sua mão sobre o meu corpo e eu vou ficar são. Glória a Deus. Só que Eliseu estava a ser conduzido por Deus no processo de Naamã.
E quando Naamã chega à porta dele, Eliseu diz assim lá para o miúdo. Para o seu miúdo, para o seu mensageiro, para o seu servo. Diz assim, Geazi, vai lá ter com Naamã e diz a ele para ir tomar banho. Não foi isso? Foi. Olha, e mais, ele que não tome banho só uma vez, mas tome 7, que era o que nós precisávamos nesta noite aqui também. Aliás, eu a próxima vez que vier para o vosso meio, vou trazer shampoo e logo tudo para que no culto a gente tome banho, faz tudo logo ao mesmo tempo. O que é que Eliseu está a fazer? Eliseu está a ser conduzido no processo de Deus na vida de Naamã para trabalhar na arrogância dele, na falta de humildade dele, na sujeição, na falta de sujeição, de submissão. Alguém está a ouvir o que eu estou a dizer? E por isso ele diz, Geazi, vai lá e diz a ele para dar 7 mergulhos no Jordão que esse problema passa-lhe. E olha, nem veio à porta cumprimentar o general. E, diga comigo, isto não se faz. Mas Eliseu fez. E fez porque quantas vezes nós idealizamos isto e aquilo e achamos que isto não é justo e aquilo não é justo e o que aquele me fez não é justo e o que o outro disse não é justo e como ele me recebeu não é justo. E esquecemos que Deus está no controle da nossa vida e no controle de todas as coisas. E estamos num processo onde iremos ver aquilo de que precisamos, mas também no processo de Deus fazer da nossa vida aquilo que Ele precisa, para que outros conheçam a sua glória como nós conhecemos a sua. Processo. Veja o que diz. Sabe o que é que aconteceu com Naamã? Naamã foi embora. Alguém aqui já algumas vezes virou costas ao processo de Deus? Eu não acredito que sejam só aqueles que estão de mãos levantadas que viraram costas ao processo de Deus. Quantas vezes a gente desanimados vira costas e reclama pelo quê? Oh Deus, dá-me um sinal! E a voz do Espírito Santo é: tens a palavra, confia na palavra, anda de acordo com a palavra, anda em obediência à palavra, ser humilde tal como a palavra nos ensina, ser sujeito à palavra. Mas louvado seja Deus, porque no processo de Deus na nossa vida, Deus também contempla a possibilidade de a gente virar costas. E não desiste de nós. Diz assim a Bíblia. Versículo 11, leia lá comigo, estamos a terminar. Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé. Está a ver o que ele imaginou, idealizou, e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará a minha lepra. E veja ainda o que ele dizia: não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhor do que todas as águas de Israel? É nessas alturas que a gente pensa: não é melhor isto do que aquilo? Não é melhor fazer isto do que fazer aquilo? Quem é que me disse a mim para eu me meter nisto? Mas porquê é que eu fiz isto? Mas mais valia eu nunca lá ter ido. E isto e aquilo. E esquecemos que Deus está no controle de todas as coisas. Alguém aqui se identifica com Naamã? Olha, eu identifico-me com ele. E veja o que ele diz:
Não poderia eu lavar nesses rios, lá na minha terra, e ficar purificado? E voltou-se e se foi com a indignação. Sabe o que é que ele fez? Pegou nas coisas e foi de volta para casa com a doença. Ele diz, eu prefiro ser doente a andar em obediência. Então agora veja o processo de Deus outra vez. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram, meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não o farias? Quanto mais, dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. E veja agora o que diz o versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, diga comigo, conforme. Diga comigo, conforme a palavra. Ele fez conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse, eis que tenho conhecido é que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu povo. Sabe, no processo, nós precisamos de servos como os servos de Naamã, que na hora do desencorajamento ficam perto de nós e nos lembram da palavra, e nos lembram das promessas, e nos lembram que Deus está no controle de todas as coisas, e aquilo pelo qual estamos a passar, por mais desagradável que seja, é o processo de Deus na nossa vida para nos fazer chegar aonde Deus nos quer fazer chegar como igreja, para abençoarmos outros, para que outros saibam que não há Deus como o nosso Deus. E aqueles que sabem que não há Deus como o nosso Deus são aqueles que escutam e conhecem cristãos que andam no processo e não atrás de eventos. O evento de mergulhar no rio não foi o único evento da história de Naamã. Houve muitos eventos aqui. Mas sabe, algumas vezes há eventos de Deus, milagres que a gente não percebe. A menina na casa de Naamã foi um evento. Os servos que encorajaram Naamã foi um evento da graça de Deus sobre a sua vida. E algumas vezes Deus está lá e a gente diz, oh Deus, onde é que tu estás? Deus está em ti. Tu és para Ele como a menina dos seus olhos. Está escrito que não cai um cabelo da tua cabeça sem Ele dizer, caia. Esses eventos que são tão naturais como respirar, nós não os valorizamos porque os temos por adquiridos, por absolutos. O evento de mergulhar não foi o único evento da história. A menina com o seu testemunho. Diga comigo, a menina com o seu testemunho. E diga comigo, eu, com o meu testemunho, vou ser evento na vida de muita gente. Com o meu testemunho, com a palavra de Deus na minha boca, vou ser o evento de que os perdidos precisam, de que os irmãos precisam, de que todos precisam à minha volta. A menina foi o evento, um dos eventos, o testemunho desta mulher. Os servos a encorajá-lo foi outro. O milagre de Naamã foi muito, ou tem muito, escute com ouvidos de ouvir. O milagre de Naamã
foi muito ou tem muito que ver com relacionamentos, com conversa, com pessoas, com testemunho, com sermos irmãos. Isso é a igreja. Isso é a igreja. A maioria de nós, o que retém da história de Naamã é os mergulhos no rio e esquece o processo. Quantas vezes nós estamos à espera do espetacular, em vez de estarmos atentos aos detalhes sobrenaturais de Deus na nossa vida. Eventos, estou a terminar, eventos são necessários e importantes, mas não fundamentais. Precisamos de eventos durante o processo de Deus na nossa vida. Mas sem processo, os eventos são apenas adornos e a nossa vida torna-se vã e fútil. O maior e melhor processo da nossa vida é conhecê-lo. É conhecê-lo. É conhecer a sua presença, a sua palavra, a sua glória. Jesus disse, eu sou a verdade. Jesus não disse eu tenho a verdade. Porque se ele dissesse eu tenho a verdade, nós só tínhamos que escutar. Mas quando ele diz eu sou a verdade, nós temos que o conhecer. E Jesus disse, e a verdade, a palavra, a verdade, vos libertará. Jesus diz, conhecereis a verdade. E quem é a verdade? É uma pessoa. E qual é o resultado de conhecer a verdade e a pessoa? A verdade e essa pessoa, a quem celebramos e a quem celebramos, é Jesus Cristo. E é Ele e a sua palavra que nos libertam. E apenas com Ele e conhecendo, podemos experimentar a verdadeira liberdade. E com Ele e nele, alcançar aquilo que Ele tem para nós nesta geração. Que sejamos uma geração que abraça o processo e que louva a Deus pelos eventos na nossa vida. Mas a nossa atitude e a nossa posição na vida é de abraçar o processo. Vamos dar uma salva de palmas a Deus. Escute, pelo seu processo na nossa vida e pelos eventos trazidos até nós pelo Espírito Santo, pelo pastor, pela pregação da palavra, pela profecia, pela provisão, pelos irmãos, por tudo aquilo que acontece à nossa volta e que nos encaminha a pouco e pouco, a cada dia, para o centro da vontade de Deus, a fim de que a sua vontade se faça na minha vida e na vida daqueles que me conhecem. Amém? Que Deus vos abençoe. Amém. Glória a Deus. Essa palavra é muito sugestiva ao nosso tema, né? Enquanto ele estava pregando, eu pensei, marcados pelo evento e atraídos pelo processo. Glória a Deus. Diz para o seu irmão, e você vai ser ou foi marcado pelo evento e atraído pelo processo. Amém? Processo é a palavra de Deus. Eu gostaria que os líderes já se encaminhassem aqui atrás. Nós vamos fazer algo muito importante. Eu queria que os líderes das nossas comunidades, se você é líder de jovem de alguma igreja, de alguma comunidade, eu gostaria de te chamar aqui à frente. Eu gostaria que você ficasse de pé. Nós vamos os líderes de rede, amém? Os líderes das redes de jovem, líder da Lapa, que sou eu, ixi, eu já estou...
Pam, 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 pam. Do Espírito Santo. De onde mais? Da Zona Sul, da Zona Leste, Zona Norte.